Graça e paz. Bom estar aqui para juntos conhecermos mais a obra que Deus fez pelo mundo através de Jesus Cristo e arrumarmos mais razão para agradecê-lo. E esse mês de outubro é um mês rosa, onde que as mulheres têm que se prevenirem. Prevenirem do quê? Câncer de mama. Então já é um mês rosa para isso, para as senhoras lembrarem de fazer aí uma consulta para ver se está tudo bem. Mas o pior câncer que existe é o pecado. E às vezes as pessoas não se preocupam muito com ele. As pessoas ficam preocupadas com as doenças e etc. E não se preocupam com a pior doença de cima da terra, que é o pecado. É preciso ficar livre do pecado. E não tem remédio para o pecado. Para o câncer de mama tem tratamento, para as outras enfermidades tem tratamento, mas para o pecado não tem tratamento. Quem trata do pecado é Deus quando a pessoa está em Cristo Jesus. Então nós vamos ler aqui como ficar livre do pecado. Capítulo 12 do Evangelho segundo João. Capítulo 12 do Evangelho segundo João. Eu falo segundo João porque cada evangelista conta o evangelho que Cristo pregou. Não é que tem 4 evangelhos, não. Tem 4 pessoas contando o que Jesus Cristo fez. Então, entre eles está aqui o João contando. A segunda parte começa no verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim,
mas por amor de vós. Agora é chegada, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de ter a Tua palavra na nossa própria língua. Descobrirmos através da Tua palavra quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Teu Filho Jesus Cristo a este mundo mau, permitires que crucificassem ali na cruz a Teu Filho amado, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à morte com Ele, à sepultura com Ele, para que o Senhor o ressuscitasse dentre os mortos e nos ressuscitasse juntamente com Ele e nos deste o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. Muito obrigado, Papai querido e amado, pelos amados irmãos que aqui estão. E aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe perfeitamente o motivo de cada um. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Pai querido e amado, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra através do site, através da mensagem também no rádio e através do CD, DVD, enfim, Senhor, que haja fruto para o Teu reino através destas mensagens que estão executadas, Pai querido e amado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Sentem, irmãos. Como ficar livre do pecado? Que pecado? Os homens arrumam muitos pecados, principalmente as igrejas. Arruma tanto pecado e não sabe o pecado que é para a morte. Às vezes são ensinados de que o pecado para a morte é suicídio, o pecado para a morte é... Não. O pecado para a morte é aquele que todos nascem com ele. Esse é o pecado para a morte. Porque todos já nascem com o pecado para a morte. Por isso é preciso ficar livre desse pecado. E para ficar livre tem que estar em Cristo Jesus. Porque Jesus veio para isso. Para nos livrar do pecado que nós trouxemos desde o nascimento, através de Adão. Desde que a pessoa é gerada no ventre da mãe, ela já é pecadora. O Davi, que foi um grande guerreiro, um homem que foi ungido rei de Israel, ele foi descobrir que era pecador desde o ventre da mãe. E aí ele clamou a Deus. No Salmo número 51, Davi clamou a Deus por causa do pecado que ele tinha trazido desde o ventre da mãe. Salmo 51, 5. Ele está aí reconhecendo que era pecador desde o ventre da mãe. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não pediu que Deus perdoasse o pecado dele, porque não existe perdão. Ele não prometeu que ia fazer isso ou ia fazer aquilo para poder ficar livre desse pecado. Não. Mas ele pediu para Deus um coração novo. No versículo 10 ele está pedindo aí a Deus um coração novo, porque o coração é a natureza, não é o órgão que joga sangue para as veias, não. É a natureza da pessoa responsável pelo pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Então ele reconheceu. Esse é o pedido que toda pessoa devia fazer. Toda pessoa que quer entrar no reino de Deus devia fazer este pedido a Deus. Troque a minha natureza por misericórdia. E Deus ia mostrar para ela esse texto
que nós estamos meditando nele. Quando Jesus prometeu atrair todos no corpo dele, na cruz do Calvário, era para fazer morrer com ele essa natureza pecaminosa. Foi para isso que Cristo me atraiu e atraiu todos. Mas é que as pessoas não acreditam e procuram outros meios para ficarem livres do pecado. E com isso elas perdem a grande oportunidade de pertencer à família de Deus. Quando Jesus disse que ia atrair todos no corpo dele, ele mostrou o motivo por que ele ia nos atrair. É para nos fazer morrer com ele. Então só assim a pessoa pode ficar livre do pecado. Só assim, morrendo no corpo de Cristo na cruz, acreditando que foi atraída no corpo dele, crucificada e morta com ele. Na morte no corpo de Cristo na cruz, é que a pessoa fica livre deste pecado. Ela é justificada por Deus, deste pecado que veio da mamãe e do papai. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. É preciso então crer que foi atraída no corpo de Cristo, crucificada e morta no corpo de Cristo para ser justificada deste pecado. Por isso que Jesus havia dito lá no versículo 25, quem ama a sua vida, ou seja, aquele que está amando a sua vida, a vida que ganhou do papai e da mamãe, vai perder a vida em comunhão com Cristo quando partir para a eternidade. Porque esta vida que as pessoas amam é uma vida curta, é uma vida que vai deixar a pessoa na mão. Quando a morte chegar, esta vida já tem o destino certo, fogo eterno. Por isso não podemos amar a vida que nós nascemos com ela, do papai e da mamãe. É preciso trocar a vida, dar lugar a Cristo Jesus para Ele ser a nossa vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, o que é que nós lemos ali? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então a vida de Cristo é dada àqueles que nascem de Deus. Quem não nasce de Deus não tem a vida de Cristo. Então a vida de Cristo em nós é a responsável pela nossa salvação. Não adianta a gente ficar pensando que fazendo isso ou fazendo aquilo, Deus vai se satisfazer e justificar-nos do pecado. Não. Só morte no corpo de Cristo na cruz do Calvário é que faz com que Deus justifica a pessoa por acreditar na palavra dele. O problema do pecado que veio de Adão e Eva, o problema foi Adão não crer na palavra de Deus. E o problema que as pessoas levam para o inferno é não crer na palavra de Deus. Se está escrito na palavra de Deus que em Cristo Jesus nós estamos livres da condenação, então é preciso saber como está em Cristo. Quando nós lemos aí em Romanos capítulo 8, versos 1, nós vemos que é preciso estar em Cristo, não é fazer isso ou fazer aquilo.
Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há mais condenação para a pessoa que está em Cristo. Quando ele se refere que não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, é porque quando a pessoa nasce de novo, ela ganha o Espírito Santo para guiá-la nos caminhos de Deus. É por isso que a pessoa então não anda mais segundo a carne, segundo o velho homem que foi crucificado com Cristo, mas agora segundo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que a pessoa ganhou por nascer de Deus. Não é porque fez isso ou fez aquilo. A gente sempre batalha porque as pessoas ainda têm esta ideia de que Deus vai presenteá-la por alguma coisa que ela faz. Não. Deus presenteia aqueles que crê na palavra dele, que registra o amor que ele teve por nós, que mandou o Salvador, o Filho dele, para nos salvar da condenação eterna, deixou que crucificassem Jesus na cruz, colocasse coroa de espinho na cabeça dele, para poder nos salvar da condenação eterna. Veja que amor é este. Este é um amor profundo que Deus tem pela humanidade, que clama para ficar livre desta condenação. Quando eu leio Romanos 8, 19, 20 e 21, eu fico pensando, as pessoas procuram a salvação onde não tem. A ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a criatura, as pessoas esperam a manifestação dos filhos de Deus. Sabemos que os filhos de Deus são aqueles que nascem de Deus. Essa história de que todos são filhos de Deus é conversa, a Bíblia não dá registro para isso. A Bíblia fala que filho de Deus é aqueles que nascem de Deus. Se não nascer de Deus, não é filho de Deus. Mas como nascer de Deus? Estando em Cristo Jesus, como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Para nascer de Deus tem que estar em Cristo. Para estar em Cristo, só crendo que Ele nos atraiu no corpo dele. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo novo na vida de uma pessoa que está em Cristo. E o mais importante disso tudo é que essa pessoa agora, nascendo de Deus, ela ganhou o Espírito Santo para guiá-la. Por isso que ela não anda mais segundo a carne. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Aquele que nasce de Deus ganha o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Então, quem nasce de Deus ganha o Espírito Santo como selo de propriedade divina. Então agora não anda mais segundo a velha natureza, mas segundo a nova natureza, que a pessoa que nasce de novo ganha. Então esse pecado, chamado pecado original, leva as pessoas para o inferno porque elas não acreditam na palavra de Deus. Elas não acreditam naquilo que Deus fez por elas através de Jesus.
elas ainda estão com a natureza adâmica. Adão também não creu. Quando Deus deu a ordem para ele não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele não obedeceu. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus deu uma ordem para ele, mas ele não creu. E lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não acreditou. Por isso ele foi expulso do jardim do Éden. Por isso ele morreu para Deus. Deus ficou de mal com ele? Não, ele ficou de mal com Deus por não acreditar na palavra de Deus. As pessoas estão de mal com Deus porque não acreditam na palavra de Deus. Tem uns até que acreditam, mas não obedecem. Tem uns até que acreditam que Cristo os atraiu no corpo dele, mas não confessam a Deus através do batismo na água. Eles simplesmente acham que agora, sendo nova criatura, está tudo bem. Não, é preciso obedecer. Quando a gente lê no capítulo 5 de Efésios, esta epístola que Paulo escreveu aos Efésios, nós vemos ali que bênção gloriosa para aqueles que obedecem a Jesus. Eu vou ler na minha versão aqui, nesse capítulo 5 de Efésios, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem perverrices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esta é a maneira de um filho de Deus andar aqui neste mundo. A maneira certa é esta. Quando a pessoa se sujeita a andar dirigida pelo Espírito Santo, ela vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, de 1 a 3. Então é importante que as pessoas dê valor ao Senhor Jesus Cristo, que tudo fez para nos livrar do fogo eterno. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós vemos que agora você, sendo nova criatura e quer experimentar o que é bom, é prestar um culto a Deus com raciocínio. Como é que é um culto com raciocínio? É um culto de gratidão, dando graças a Deus por aquilo que você ganhou sem merecer. E Ele dá para nós aqui no versos 8 desse capítulo 5 de Efésios, Ele dá esta lembrança para nós. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Não é que você é a luz, não. Sois luz no Senhor. Em Cristo Jesus, as pessoas vão nos ver como luz. As pessoas podem vir procurar algum socorro naqueles que nasceram de novo. Por isso que eles estão procurando pessoas que nasceram de novo para manifestarem aquilo que Deus fez por elas. Quando nós acabamos de ler Romanos capítulo 8, verso 19, quando está escrito: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, é neste quadro, é nestes termos aqui. Filho de Deus é uma pessoa honesta, filho de Deus não se embebeda, filho de Deus não anda em trevas, filho de Deus não é idólatra. Tudo isso a humanidade estão de olho. Eu fico pensando, essas qualidades aqui estão em extinção. Hoje as pessoas acham que nasceram de novo e podem andar como elas querem. Não, Jesus é o Senhor daqueles que nasceram de Deus, que Jesus é o filho mais velho. Aqueles que nasceram de Deus são irmãos de Jesus, sendo filhos mais novos. Então é para andar conforme o que está escrito. É difícil? Claro, você não vai conseguir. O único jeito de conseguir é acreditar e pôr em prática o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. É o único jeito para a criatura ver Cristo em você, em mim e naqueles que nasceram de novo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então é estar entregue à morte no corpo de Cristo, crendo que Ele te atraiu, você foi crucificado com Ele e morreu com Ele, para que você ganhe esta bênção gloriosa. Então no verso 12 ele tem um conselho para nós.
Às vezes os fuxicos assim é meio perigoso, porque é o que ele disse aqui no verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, quando a pessoa está entregue à morte no corpo de Cristo, ela está morta. Mas Cristo vai dar vida para aqueles que acreditam naquele testemunho que esta pessoa está dando. Mas eu aqui estou me referindo ao versículo 12 do capítulo 5 de Efésios, quando tem um recado muito importante aqui para nós. O que ele fala lá? Porque o que eles fazem em oculto, o só dizer é vergonha. Então, na minha versão diz, e tudo o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe. Torpe. Nós não devemos nos referir àquilo que eles fazem de errado lá. Deixa com eles. Por isso o perigo dessas mensagens que nós vemos no site aí de muitas igrejas e também nos celulares de muitos irmãos, né? É um perigo. Não devemos nem nos referir ao que eles fazem em oculto. Então, ficando livre desta velha natureza, agora com a natureza divina, é que nós andamos em espírito, tá? Com a natureza divina, não a nossa mais, aquela que nós nascemos. Se amamos a nossa vida, que nascemos com ela, continuaremos com a natureza divina? Não, com a natureza maligna. Como é que nós ganhamos a natureza divina? Quando nós ressuscitamos pelo poder de Deus, que ressuscitou Jesus e nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso é por promessa, segundo a epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Não é por fazer, por favor, a Bíblia está cheia de textos que diz que nós ganhamos por promessa, por fé, e não por aquilo que fazemos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pela promessa. Que promessa? Todas essas promessas que nós vemos. Crendo que Cristo nos atraiu no corpo dele, crendo que quem está em Cristo nasceu de novo, crendo que quem nasceu de novo está livre da condenação eterna. Essas são as promessas que a Bíblia registra, e todas elas já aconteceram, ou estão acontecendo, ou vai acontecer. Então é por promessa que nós ganhamos a nova natureza? Sim. É por promessa que nós nascemos de novo? Sim. Não é por ver, mas é por promessa. Daí a necessidade de nós ficarmos firmes na promessa que Cristo fez. Custe o que custar, não saia daqui, tá? Essa é a recomendação do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar firmes é crer que Cristo te atraiu. Fique firme aí. O crer chama-se fé. Fé não se vê. Fé se percebe através do raciocínio daquilo que está escrito. Então, no versículo 38 aí deste mesmo 10 de Hebreus, ele diz que se você recuar desta fé, Deus não vai ter prazer em você. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não saia daí, não vai na ilusão de que você é justificado do pecado por fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer. Não. A nossa justificação só é possível
através da morte no corpo de Cristo na cruz do Calvário. O resto das maneiras ensinadas por aí afora de ficar livre deste pecado não tem apoio na Bíblia Sagrada. E ainda deixa bem claro aí no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9, para nós não sermos iludidos, pensando que é por fazer que nós vamos entrar no céu. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí o apóstolo Paulo ainda dá uma checada para nós aí, em Gálatas 2:21. Se fosse através do que nós fazemos, nós estaremos chamando Deus de ingrato. Não aniquilo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Seria uma ofensa a Deus a pessoa pensar que vai entrar no céu pela justiça própria, pelo que ela faz. Aí estaria chamando Deus de injusto. Ter deixado Jesus Cristo ser crucificado sem precisar. Aí seria realmente uma ofensa. E não é isso que nós temos visto? Não é isso que todas as religiões ensinam? Que as pessoas são salvas pelo que faz? Pode até acreditar, ou seja, pode até ensinar que é pela fé. Mas se não fizer, então não é fé. Fé é descansar naquilo que foi feito. E estar pronto para obedecer a Jesus naquilo que Ele mandou. Porque todo filho de Deus tem Jesus como Senhor. Todos. Se nasceu de novo, Jesus é o Senhor. Se Ele não for o seu Senhor, você não nasceu de novo. Sim, senhor. Quando Jesus veio a este mundo, Ele veio com este projeto: ser Salvador e Senhor. Lucas 2, 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então Jesus nasceu para trazer uma grande alegria para todo o povo, mas infelizmente Ele ficou para trás. Hoje as pessoas não têm alegria naquilo que Jesus fez por elas. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de sermos teus filhos, graças à tua misericórdia, que enviou Jesus para vir nos salvar da condenação eterna. Aceite a minha gratidão, Pai querido e amado, porque eu não merecia, não mereço e não merecerei ser teu filho, mas o Senhor me deu fé para acreditar que teu Filho Jesus Cristo me atraiu no corpo dele lá naquela cruz, quando ele foi levantado da terra. Muito obrigado, Jesus, por ter me atraído no teu corpo. Glória a ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém.